Vambora. Aquela lista, inclusive, está incompleta ali, eu vou aumentá-la. Não é mérito meu, não. Então deixa eu falar lá. Não é Hugo Souza do Corinthians, Danilo do Flamengo, Pedro do Flamengo, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gerson do Flamengo, Wesley do Flamengo, Neymar do Santos, Alexandre do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, tem meia dúzia do Flamengo, Oscar do São Paulo. Você tem mais? Não, então, porque nós estamos tratando só de brasileiros. Tem meia dúzia do Flamengo. Não vê o jogo aqui toda meia hora. dúzia do Flamengo e você olha só, hein, tem a defesa toda. O Wesley do lado, o Alexandre do outro e os dois zagueiros, hein? Danilo e o Léo Ortiz. O Danilo até não é, né? O Danilo até não é. O Fabrício que era do Flamengo. Mas quem mais? Está faltando ali um nome que vai agradar, eu imagino, principalmente ao Falcão, que é do Sul, que o Alan Patrick está nessa lista também. Nessa lista então, também. São 11 já do Brasil. Nesse vazamento do Corinthians está só o Hugo? Não está Yuri Alberto, não? Não está, por enquanto. Então foi o primeiro erro do Ancelotti. Duvido ter sido ele que deixou de fora. Deve ter sido o Fábio Caetano e o segundo erro do Ancelotti. O primeiro qual foi? Convocar o Neymar, que não joga mais de um mês. Isso aí é um erro. E dificilmente terá condições de estar num jogo dia 5, porque eu não sei exatamente quando ele volta. Você não pode colocar numa lista um cara que você não vai contar. Espera-se que ele volte nessa semana, né, pela Copa do Brasil, lá em Maceió. Mas mesmo assim, o Santos, ou ele, só teria até a seleção outros 2 jogos. Então teria 3 jogos e tal. Mas o Roberto, ninguém fala nada? Falou no Pedro, que também não está em grande fase. A gente imagina que o Pedro na minha opinião, é o melhor centroavante do Brasil hoje. Porque eu digo o seguinte, o Pedro já jogou a Copa do Mundo. E o Alberto está numa fase... Mas o próprio Felipe Luiz não está começando os jogos com ele, porque ele está ganhando o ritmo de uma contusão seríssima. E o Alberto, o cara é um gol atrás do outro. Mas não teve conversa lá disso, não, Hugo? Quando você ficou sabendo que você estava na pré-lista, não quero que você diga quem te contou, porque é segredo. Não, na verdade eu soube explicitamente. Eu também, quando cheguei em casa depois do jogo, peguei meu telefone e vi as notícias. As mensagens. Exato, não teve nenhum contato específico. E não teve nenhum comentário, por exemplo, hoje vocês se encontraram? Porque não, na verdade, eu hoje não vi o Yuri, só vi no café. Ah, tá. Porque como a gente jogou ontem, e todo mundo que jogou fez a recuperação. Eu sou o único que vou pro campo. Como eu fui pro campo, eu não vi muito ele. Mas eu fiquei curioso também para saber se ele estava ou não. Galvão, e como o Neymar nessa situação e o Pedro voltando agora, o Yuri deveria estar aí. O que ele está jogando no Corinthians, ele merece uma convocação. Absolutamente. Olha lá, olha o Alan Patrick lá. Apareceu ali agora, olha lá. Ali tá o Gerson, tá o... Danilo, né? Gerson, Danilo, O Danilo esteve aqui conosco, né, Galvão? E o Wesley. Ótimo de entrevista, Danilo, um jogador, uma pessoa maravilhosa e tal. Mas há de se lembrar que a gente já questionava, e você até comentou com ele, a gente já questionava o Danilo na seleção. Mas é de zagueiro, é de lateral direito. Na Juventus há anos. Aí eu acho que o Ancelotti pegou nomes mais conhecidos. Ele quer, claro, ter um Danilo lá, assim como ele quer ter o Casimiro, que também já está numa outra pré-lista. O Casimiro vai também, viu, Galvão? Ele vai mudando ali, ó. Tá mudando ali, ó. A lista vai mudando para o lado, aqui tá esse. Eles são 50, 27 não vão ir. Tem o Estevão, tem Neymar. Vários não irão, né? Tem o Caio Jorge e o Pedro, aqui, ó, a turma do ataque. Quem que sabe? Desses aqui, quem é que tá? Neymar a gente sabe que tá, o Pedro a gente sabe que tá. Não tem Caio Jorge. Não tem. Caio Jorge merece estar. E o Estevão merece estar? O Caio Jorge merece estar. Também ninguém está dizendo que não tem ninguém do Palmeiras. O Palmeiras não se manifestou. Sim, não vazou, né? Ninguém é obrigado. Assim. Não vazou. Você, o jogador da seleção brasileira, todos nós torcemos pelo Neymar, que ele é importante no vestiário, na confiança. Como é que você vê essa dificuldade dele de voltar, a importância dele voltar, Pedro, o Hugo? Eu particularmente torço para que ele se recupere, né, o mais rápido possível. Acredito que, pelo menos da minha geração, é o cara que é a referência do nosso futebol aí. É o ídolo da minha geração, é o cara que fez bastante coisa por onde passou. E é um cara que eu sou fã. Além do fã do futebol, fã da pessoa dele também. Então, assim, é um cara que eu admiro bastante. E torço para que ele esteja em 100% o mais rápido possível. Muito bem. Talvez o Ancelotti leve ele, se for levar, tem que esperar os 23, né? Até para conversar com ele, né? O Ancelotti tem essa condição de conversar, de entender o jogador, de conversar com ele, saber o que tem que ser feito. Porque o jogador, dá para discutir o Neymar, o jogador Neymar, é craque, né? Talvez o nosso craque. Então temos que ver o que vai acontecer. Eu torço porque eu acho que ele faz uma diferença absurda no jogo.
Mas ele tem que voltar a fazer a seu profissional que ele foi lá no início. As pessoas me perguntam sempre assim, o técnico deve levar o Neymar para a seleção? E gosto de perguntar, você levaria o Neymar para a seleção? Eu digo, nem o técnico tem que levar, nem eu tenho que levar. Ele tem que se levar. Sim. Voltando, jogando o futebol que ele joga, voltando, jogando o futebol que ele sabe jogar, qualquer técnico vai levar. Claro. Pronto. Então é parte dele ter que voltar. Ele que tem que se levar de volta para a seleção. Só uma coisa, eu concordo plenamente com quem acha que tem que voltar para a seleção, porque é um jogador diferenciado, ele é mesmo diferenciado, mas, gente, quantos anos faz que ele não é um jogador diferenciado? O cara ele machucou, ele está mais de um ano sem jogar na sequência. Antes disso, também não estava jogando bem. Que ele desequilibra, é óbvio que ele desequilibra. Que ele é um jogador altamente técnico, isso é inegável. Que ele é o maior craque do futebol brasileiro das últimas décadas, também é indiscutível. Mas ele se empenha para manter isso? Ele treina, ele quer ser isso? Se ele não quer ser isso, não tem como pegar vaga na seleção brasileira. Esse é o grande desafio dele. Hã? E é o grande desafio do Neymar, de quem vai trabalhar com ele, de fazer ele entender, olha... Não, o grande desafio é ele querer. Sei, mas alguém chegar para ele e conseguir convencê-lo isso. Se o Neymar quiser treinar seriamente, esquecer qualquer outro tipo de coisa, parar de ser influência, esquecer qualquer outro tipo de torneio de fúria, essas coisas todas, e treinar pra caramba, até chegar à Copa do Mundo do ano que vem, mas treinar mesmo, sabe? De verdade, esquecer o pôquer até 6 da manhã, sabe? Essas coisas assim, eu tenho certeza que ele chegaria na Copa e poderia desequilibrar se ele não tivesse nenhuma contusão. Você se lembra, no primeiro programa nosso, o Ronaldo Fenômeno sentado aqui, o Ronaldo Fenômeno disse a ele, amigo, 1 ano antes da Copa do Mundo, só tem 3 coisas para fazer. Treinar, comer e dormir. Aí os dois deram risada, aí o Ronaldo falou assim, vamos deixar por 6 meses. Mas 6 meses antes da Copa só se pode fazer 3 coisas. Treinar, comer e dormir. E é mais ou menos assim, não é? Não? Você tem que se aplicar inteiro. Galvão, se eu sou ele, mesmo se não tivesse curado, eu iria com o Ancelotti, com um time para esses 2 jogos. Eu iria. Para ele sentir de novo que é a seleção, como ele é amado. Aí depende. Eu iria, não, ok. Depende do que o Ancelotti vai pensar. Se ok, mas eu levaria ele. Eu levaria. Mas aí eu acho que o Falcão tem razão. O Ancelotti quer sentir o que o Neymar anda pensando. Acho que o Falcão tem razão nisso. Talvez ele leve, não quer dizer que vai pouco para jogar, mas para ter um papo direto e sentir. Gente, falta pouco tempo. Dia 26, segunda-feira que vem, tem a convocação. Dia 26, segunda-feira que vem. Mas não é para jogar, Galvão. Eu não estou falando para levar ele para jogar. É levar ele convidado. Mas aí você precisa saber se o Ancelotti pensa assim. Não, eu sei, mas eu não acredito que o Neymar pensa assim. É isso se aí. Ele vai para a seleção para ficar nessa... conversar com o Ancelotti e não forçar para jogar, não tiver pressão para ele jogar. Eu não acredito que se o Neymar for convocado entre os 23, mesmo em condições ruins, não vai ter uma pressão externa para se colocar o Neymar. O Neymar é o garoto propaganda da seleção brasileira. O Neymar é a visibilidade da seleção brasileira. Continua sendo. Mesmo ele em forma ou não, ele continua sendo. Ele indo para lá, sem estar em forma, sem condições de jogar, vai ter uma pressão até própria dele para jogar. E você vai colocar um cara em campo numa competição, num jogo competitivo de alto nível, que é eliminatórias, contra o Equador e contra o Paraguai, que o bicho vai pegar, que a intensidade é muito alta, você tem que estar em forma para jogar. Meu companheiro de comentário. E aí você acha que Neymar estará 100% para a Copa do Mundo de 2026? Deixe aqui seu comentário.